A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, o meu nome é Matheus e vou contar aqui um caso que aconteceu comigo e com meu primo Luiz quando éramos adolescentes. E tudo que vou contar aqui é verídico, e tudo aconteceu conforme será relatado. O ano era 1970, e nesta época, a minha família costumava passar as férias de julho na casa dos meus tios que moravam em Piedade do Rio Grande, que é uma cidadezinha minúscula no sul do estado de Minas Gerais. Os meus tios tinham uma bela chácara neste local, onde nós nos divertíamos muito quando íamos para lá, pois existiam muitas matas para serem exploradas. Além de lagos, cavalos e muita diversão. Geralmente, quando íamos para lá, também iam os meus outros tios com o meu primo Luiz. E eu gostava muito, devido a termos a mesma idade e nos darmos muito bem. Eu e o meu primo sempre gostávamos de mistério, histórias sobrenaturais de fantasmas, lobisomens e lendas no geral. Naquela época, não existia DVD, videogame e coisas modernas de hoje em dia. Então, uma de nossas diversões também era de assistir filmes de terror quando passavam na TV, e mesmo nós ficando morrendo de medo. A chácara dos meus tios era meio afastada da cidade, bem no meio do mato. O lugar era montanhoso, e quando chovia, os trovões faziam um barulho muito grande, talvez devido às montanhas que existiam em volta. E também no inverno, a neblina era muito forte, formando um manto que não permitia se enxergar, e dependendo do dia, a mais de uns 3 metros de distância de tão densa que era, e mais parecia um nevoeiro. E o que chamava muito a nossa atenção quando íamos para lá eram as histórias e lendas da região que o meu tio contava para nós. Tinha uma em especial que nos dava muito medo. Era sobre estranhas criaturas que apareciam tarde da noite em uma determinada região próxima, principalmente quando tinha aquele nevoeiro. Conta ele que a princípio eram cães negros que saíam da mata e começavam a uivar em volta da propriedade. E segundo ele, alguns sitiantes locais relatavam que esses cães, por volta das 3 da madrugada, se levantavam como pessoas, e assim se transformando em criaturas humanoides, que muitos aqui chamam de lobisomem. O meu tio também contava que em noites com neblina densa, naquela região, pessoas relatavam que avistavam estranhas criaturas surgirem como vultos saindo da neblina, fazendo um barulho estranho como grunhidos, uivos, urros, e então perseguindo aqueles que estivessem próximos. Devido a essa história, ninguém se arriscava a sair por ali à noite, principalmente quando havia neblina. Naturalmente, eu e o meu primo Luiz ficamos ligados nessas histórias. Estávamos a fim de investigar, coisa de adolescente. Perto da chácara dos meus tios, existia uma outra chácara com uma casinha.
a qual estava abandonada há anos, e ela ficava bem ao lado de uma estradinha sem movimento, mas no alto, em sentido à montanha que tinha na região. Essa casinha deveria ser algum tipo de local para se guardar ferramentas e outras coisas, pois não tinha aparência de moradia e estava bem velha. Ela tinha o que deveria ser o cômodo principal, com mais ou menos uns 8 por 8 metros, e um banheiro ao lado, e era só isso. Então, eu e o Luiz começamos a bolar um plano. Nós estávamos planejando limpar essa casinha, consertar a porta e a janela e passar uma noite lá, pois ela era ao lado de uma estradinha sinistra. E como era inverno, sempre tinha neblina à noite e pela manhã. E ali seria o local ideal para investigar a lenda das aparições que surgiam com a neblina. E nós poderíamos ficar trancados lá dentro e observar o que acontecia pelas frestas da janela. Lá seria o nosso observatório e também seria o máximo para nós. Conversamos com os nossos pais e eles não gostaram muito, mas acabaram deixando, pois não viram perigo por ficarmos dentro do quartinho e com a porta e janela trancadas. Então, mãos à obra. Passamos o outro dia limpando a casinha e o meu tio ajudou a consertar a porta e a janela. Estava tudo uma maravilha. Instalamos os lampiões dentro do quartinho e colocamos 3 lamparinas a querosene que o meu tio tinha. Penduramos do lado de fora só para iluminar um pouco. Uma mais perto e outra mais longe, pois como não tinha energia elétrica, aquilo ali tudo era um breu só. Chegamos lá no final da tarde. Pegamos colchonetes, cobertores, travesseiros, lanternas e alguns jogos para passar o tempo e fomos para a casinha. Quando chegamos lá, já estava meio escuro e um frio danado. Entramos, acendemos os lampiões e naturalmente trancamos a porta, pois nem tinha começado a nossa noite e já estávamos com medo. E como não era tão tarde ainda, jogamos um pouco de xadrez para passar o tempo. E quando chegou umas 22 horas, começamos a observar pela fresta da janela. E também de vez em quando, dávamos uma abridinha na porta de leve para ver se tinha algo diferente lá fora. E não havia nada, além de uma neblina densa que não dava para enxergar nada. Mas dava para ver o brilho das lamparinas do lado de fora no meio da neblina. Mas nem o mato a gente enxergava. Ficamos ali um tempo, e nada. Achamos que não tinha adiantado nada a nossa aventura. E quando era mais ou menos umas 11h30 da noite, ouvimos alguns uivos do lado de fora, na direção da estradinha que passava raspando na casa. Então ficamos de olho. Observamos até onde podíamos, e o Luiz até abriu um pouco a porta para ver melhor. E eu fiquei bravo e mandei ele fechar, pois estava com medo de algo entrar naquele momento, pois nessas horas a gente fica imaginando tudo. Prestando mais atenção, verificamos que os uivos vinham na direção da estradinha, e parecia que havia uns 3 ou 4 cães uivando, não dava para saber direito. Naquele momento, vimos que algo passou perto da lamparina que ficou mais longe, pois foi como se algo tapasse momentaneamente a sua pequena luz. Eu e o Luiz já estávamos tremendo de medo a essa hora. Passados alguns minutos, ouvimos um barulho perto da casinha,
como se aquilo estivesse se aproximando. Nem preciso dizer que estávamos travados essa hora. Então, eu fui dar mais uma olhada pela fresta da janela para ver se havia algo. A janela estava fechada e tinha uma fresta no alto, onde nós observávamos o lado de fora. Neste momento, qual foi a minha surpresa, susto e terror? Quando eu subi e fui olhar na fresta da janela, eu vi 2 olhos vermelhos como fogo olhando de perto e diretamente na fresta, como se estivesse esperando alguém chegar ali para dar uma espiada. Era como se soubesse que estávamos lá e que estávamos observando o lado de fora justamente daquela pequena fresta. E essa fresta da janela era meio escondida e não dava para saber que tinha alguém ali olhando. E quando vi aquilo, eu dei um grito e pulei e caí para trás. O Luiz perguntou o que foi e eu contei o que havia visto e ele ficou apavorado. Nós não sabíamos o que fazer e foi quando, para piorar, aquilo começou a dar murros na porta, tipo forçando para entrar. E enquanto aquilo dava murros na porta, outra criatura fungava por debaixo da mesma. Nisso, o Luiz começou a chorar, e eu também, pois ficamos desesperados. Ainda bem que o meu tio tinha colocado uma tranca reforçada por dentro para travar a porta. E seja lá o que tinha lá fora, batia com tanta força na porta que saía até poeira da parede. E pensávamos que aquilo derrubaria a porta. E não demorou muito tempo, e percebemos vários socos contra a porta, como se fossem várias pessoas batendo ao mesmo tempo. E nós estávamos desesperados lá dentro, e não havia por onde fugir, pois se saíssemos pela janela, não sabíamos o que nos esperaria lá fora. Então o que restou foi ficar ali e rezar. Aquelas batidas na porta duraram alguns minutos, e em seguida pararam, continuando assim só os fungados por debaixo da porta, mas logo também pararam. Em seguida, as batidas começaram na janela, mesmo ela sendo mais alta. Ficamos ali naquela cena de horror, chorando os dois. E depois de algum tempo, as batidas pararam e escutamos o barulho de algo rosnar se afastando, e logo veio o silêncio. Ficamos ali aguardando, e depois de um tempo eu, com muito medo, dei mais uma olhada pela fresta da janela e graças a Deus não havia mais nada lá. Ficamos atentos para ver se aquilo voltaria, mas graças a Deus isso não aconteceu. Foi ficando mais tarde e eu não sei que horas, mas acabamos pegando no sono. E quando chegou de manhã, demos mais uma olhada e devagarinho abrimos a porta e saímos sorrateiros para observar. E notamos que havia várias pegadas do que parecia ser um animal grande. Eram pegadas de pata de cachorro, porém umas 5 vezes maior que o normal. Então arrumamos as nossas coisas e saímos praticamente correndo de lá, para voltar à chácara dos meus tios. Chegando lá, contamos o que tinha acontecido, e todos ficaram espantados, mas mesmo assim, meio que não acreditando. Então, os meus tios resolveram ir conosco lá na casinha para verificar as pegadas em volta da qual falamos. E chegando lá,
todos viram que as pegadas eram de tamanho de pés humanos e ficaram pensativos. Então começaram a procurar algo a mais de estranho. E foi quando meu tio observou perto da janela, e ali havia um tufo negro de pelo que fedia queimado e carniça. E também a janela estava arranhada como se algo com longas garras tivesse feito aquilo. Os meus tios se espantaram e ficaram assustados, pois não conheciam aquele tipo de pegada. E nunca tinham visto algo igual como aquele tufo de pelos. E também, qual animal poderia ter arranhado a janela daquela forma? Como se tivesse passado uma faca na madeira. Também na porta e na janela havia marcas de algo que havia dado socos ou batidas. Pena que não tiramos foto para mostrar, pois naquela época não existia a facilidade de tirar fotografia que tem nos dias de hoje. E quando todos viram aquelas evidências de que algo sobrenatural esteve ali, ficaram espantados e acabaram acreditando na gente. Nós, até os dias de hoje, não sabemos o que eram aquelas coisas que surgiram à noite, e sabiam exatamente onde estávamos e onde estávamos observando. E também não sabemos se foi a neblina que trouxe aquelas criaturas que acreditamos ser uma matilha de cães das trevas. De fato, não sabemos o que aquilo queria com a gente, mas é melhor nem saber, pois o preço poderia ter sido alto. Depois desse dia, nós nunca mais duvidamos de lendas, histórias e do sobrenatural, pois vivemos a nossa própria experiência e foi terrível. Por isso, se algum dia vocês desejarem observar algo anormal, algum fenômeno sobrenatural ou estranho, cuidado, pois as coisas poderão se inverter e saírem do controle. E quem poderá ser observado será você. Depois de estudar um pouco sobre o assunto, eu tenho uma hipótese, pois uma lenda nórdica fala de uma suposta matilha de lobos do submundo comandados por Fenrir. Fenrir é bem semelhante ao Cerberus, é o guardião do inferno. E essa sua matilha emerge do submundo por um denso nevoeiro. E então eles saem à procura de humanos para se alimentarem de suas carnes, e em seguida levando as suas almas para Niflheim, o inferno nórdico. Bem, toda lenda tem um pouco de verdade, então acredito que aquelas coisas sejam uma alcateia de lobisomens que vivem escondida nesses interiores brabo e se passam por cães e lobos para não serem notados por pessoas. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Natanael. Tenho 26 anos e moro no interior do Paraná. Este fato ocorreu com a minha ex-namorada e eu em fevereiro deste ano de 2021. A minha ex-namorada se chamava Raquel. Nós adorávamos acampar na floresta. Enquanto os nossos amigos saíam e festejavam nos fins de semana, vocês nos encontravam nas montanhas, fazendo fogueiras e contando histórias de fantasmas um para o outro. Bem, isso era viver para nós,
e é por isso que nós dávamos muito bem como casal. Os pais da Raquel tinham um trailer e eles nos deixavam usá-lo a qualquer hora que quiséssemos. Então, adorávamos passar a noite em uma de nossas aventuras de acampamento. O trailer se prendia facilmente à parte de trás da minha caminhonete e podíamos levá-lo para qualquer lugar. E numa sexta-feira, noite de lua cheia, tínhamos levado o trailer para as montanhas no Pico Paraná. E ali encontramos um novo local que seria ótimo para acamparmos. E quando nos acomodamos, era quase meia-noite. Bem, não estávamos muito cansados e decidimos ligar o nosso Nintendo Switch que havíamos levado para jogar Mario Party. Estávamos a cerca de 5 rodadas no jogo quando notei uma figura sombria caminhando pela janela do trailer. Eu pausei o jogo e olhei atentamente. Pensei comigo mesmo, será que estou vendo coisas? Já passava da meia-noite e não haveria ninguém andando por ali, mas a sombra não parecia um animal. Aquilo era ereto como um ser humano. Raquel disse que provavelmente eram apenas as árvores sopradas pelo vento e o luar pregando uma peça em nossos olhos. Bem, foi bom ouvir isso, pois precisava de alguma explicação lógica para poder relaxar. Então, nós não questionamos mais a situação e voltamos para o jogo. Até que ouvimos a maçaneta da porta do trailer girar. Torceu como se alguém estivesse tentando abrir a porta para entrar. Que diabos é isso? Eu corri para o armário e tirei um bastão de alumínio. Eu chutei a porta do trailer e levantei o bastão violentamente, pronto para acertar quem quer que fosse. Bem, ninguém estava lá. Apenas o luar e um abismo de floresta escura. Olha, talvez seja um animal, Raquel disse, tentando me acalmar. Eu balancei a cabeça e concordei, mas pensei que tipo de animal sabia como girar a maçaneta de uma porta. 10 minutos se passaram e Raquel disse que ela tinha que usar o banheiro lá fora. Bem, eu assisti ela da janela, enquanto ela ia atrás da caminhonete para fazer as suas necessidades. Eu não queria que nada se esgueirasse sobre ela. E tudo parecia bem até Raquel gritar. Eu corri para fora do trailer com o bastão e Raquel estava ao lado da caminhonete, do lado do passageiro. "Olha!" ela disse e apontou para a linha das árvores. Lá, logo atrás da árvore mais próxima, estava um garoto sujo e imundo, talvez com cerca de 11 ou 12 anos de idade. Ele estava balançando para cima e para baixo e tinha um sorriso selvagem e maligno estampado no rosto. Observando mais atentamente, eu percebi que o garoto era branco e possuía 2 pernas e 2 braços. Mas em poucos segundos, a sua aparência foi mudando. Ele foi se tornando mais escuro e uma de suas pernas desapareceu. E então, ele puxou algo de dentro do bolso de uma bermuda pequena, da cor vermelha que ele usava, e parecia ser um cachimbo ou uma piteira. Ele levou até a boca e começou a fumar, ainda nos encarando com aqueles olhos vermelhos e ameaçadores. Eu levei o meu bastão para ele e disse a ele para dar o fora dali. O menino apenas riu e a sua voz ecoando descontroladamente pela floresta. O menino
apontou para mim e então pegou seu dedo indicador e fingiu cortar a sua garganta. Ele riu como um maníaco e saiu pulando de uma perna só para dentro da mata e então desapareceu completamente na floresta. Eu disse a Raquel para empacotar as nossas coisas, pois estávamos dando fora dali. Não paramos de dirigir até encontrar o hotel mais próximo para ficar. E esse hotel ficava a quilômetros e quilômetros de distância da floresta. E mesmo assim, ainda não nos sentíamos seguros, pois o hotel que estávamos era de beira de estrada. E quando olhávamos para a escuridão lá fora, aquela coisa, ainda assim, parecia estar lá, à nossa espreita, nos observando do vazio da escuridão. No outro dia cedo, arrumamos as nossas coisas e metemos o pé dali do hotel. E um fato interessante é que quando entramos no trailer, o mesmo estava com um cheiro muito forte de tabaco. Porém, nem Raquel e nem eu fumamos. Aquilo nos assustou muito e desde então evitamos acampar naquela floresta ou em qualquer outra em noites de lua cheia. Boa noite. Este fato aconteceu exatamente na noite do dia 19 para o dia 20 de outubro de 2018. Como em todas as noites, antes de dormir, eu acendo o incenso de manjericão, faço as minhas orações costumeiras e vou dormir. Vale lembrar que eu estava num período de limpeza espiritual, tomando banhos de ervas, meditando, usando roupas claras, e tudo de acordo com a minha religião, o candomblé. E nessa noite, eu me deitei normalmente e tive um sonho. Eu sonhei que estava num pátio com chão de terra batida, muros altos com proteção de arame farpado e tudo com a aparência de um presídio. À minha direita, havia uma espécie de barraco com telhas de granito, onde eu via um homem em cima deste telhado com uma faca na mão. À minha direita, eu via um homem com as mãos algemadas ou amarradas, sentado no chão, e eu simplesmente gritava: "Corra, senão ele vai matar você!" Ele se virava, e eu reconheci como sendo o André. O André era um amigo que eu havia conhecido há pouco mais de uma semana. E então ele me respondia: "Corre também, pois ele também pode te pegar." Bem, logo mais à frente, havia um beco entre o que parecia ser dois barracos, e foi para lá que eu corri. E com o sol forte, eu vi a sombra do André bem atrás de mim, até que de repente eu não o vi mais antes que ele entrasse para o beco. Eu corri sem olhar para trás, e atrás desse barranco havia uma mulher com fisionomia comum, mas que eu não conhecia. Era branca, tinha os cabelos lisos na altura dos ombros, amarrados para trás, e ela me dizia o seguinte: "Se você é tão amiga dele, por que não pega essa faca que está na sua cintura e leva para ele se defender? Se você fizer isso, o outro vai acabar te pegando." Bem, então eu respondi: "Não me importa, eu não posso deixar ele matar o André. Ninguém tem esse direito." E quando eu me virava, aparecia o André todo sujo de sangue, com a aparência cansada, com o braço esquerdo que parecia estar quebrado, e a faca do outro cara na sua mão direita. Bem, eu ia abraçá-lo, e foi aí que ele me disse: "Não me abraça, senão vai sujar sua roupa, e ela tá limpa." E quando eu me olhei, a minha roupa estava tão branca como eu nunca vi antes,
E daí eu acordei. Na segunda-feira seguinte, eu encontrei o André para falar sobre uma bolsa de estudos e lembrei do sonho. Contei para ele. E o que realmente me assustou foi o relato que ele me fez do momento da vida dele que ele estava passando. Poxa, eu sou cético como ateu, mas o que você me contou agora me deixou de perna bamba. Você não sabe, mas eu tenho uma filha de 5 anos. Me separei da mãe dela por causa da religião. A mãe dela virou evangélica e foi fazer pregação num presídio. Não sei se antes ou depois da gente se separar, mas ela se envolveu com um traficante. O cara fugiu da cadeia e eu disse a ela que não quero a minha filha perto de gente assim. E então, o namorado dela, esse traficante, me jurou de morte. Só que ele não tem nenhum homicídio por arma de fogo. E ele só mata com faca, ou manda outro matar. E a mulher do sonho bate com a descrição da mãe da minha filha. E o beco é onde eu passo todas as noites voltando da faculdade para casa. Bem, depois desse dia, o André mudou a sua rotina e denunciou o cara para a polícia. Ainda eu não sei o que aconteceu depois, mas eu só sei que o André está bem. O que será que tem por trás dos nossos sonhos? Será alguma premonição? Ou uma forma de nos prevenir sobre alguma tragédia? Eu não sei, mas eu acredito que por contar esse sonho para o André, com certeza livrou ele de um grande mal. Boa noite. O homem que desafiou o diabo. Esse fato ocorreu com meu bisavô em 1945, na cidade de Alfenas, localizada no sul de Minas Gerais. Vou chamá-lo aqui de Seu Antônio, para ficar melhor a narrativa da história. Essa história, sim, é real, e vem sempre sendo contada pela minha família, que não deixa essa história ficar esquecida. Seu Antônio era um moço de 39 anos, muito elegante e ganhava a vida em jogos. Ele era o homem mais rico da região, e toda a sua fortuna de renda vinha de jogos de baralho, como truco, pôquer e buraco. Mas o que Seu Antônio era mestre mesmo era em sinuca. O seu pai lhe ensinou a jogar quando ele tinha apenas 5 anos de idade. E com 6 anos de idade, ele ganhava do seu próprio pai, que o proibiu de jogar, pois não reconhecia o talento do filho e nunca aceitava perder para uma criança de 6 anos. Um certo dia, o seu pai teve uma ideia. Desafiou seus amigos a jogarem contra o seu filho de apenas 6 anos na época. E se eles ganhassem, ele pagaria 100 cruzeiros para cada um. Cruzeiros era a moeda da época, mas se eles perdessem, ele queria 100 cruzeiros de cada um. Então os homens toparam, todos jogaram contra a criança, e todos perderam feio. Os homens pagaram e saíram nervosos, dizendo que a criança tinha parte com coisa ruim. Antônio cresceu como um prodígio nos jogos de azar e em qualquer outro tipo de jogo. Aos seus 20 anos, ele chegava a ganhar gado, ouro e até mesmo terras, tudo em apostas. As pessoas diziam que seu dinheiro era amaldiçoado, pois vinha da ruína de outras pessoas. Ele não ligava e sempre dizia que em momento algum obrigou ninguém a nada, e que a mesma possibilidade que ele tinha de ganhar, o seu adversário também tinha. Muito tempo se passou, e Seu Antônio continuava habilidoso nos jogos. Começaram a surgir boatos que ele incorporava algum tipo de entidade para ganhar dos seus adversários, e era a entidade que jogava, e não ele. Seu Antônio, como pessoa, era tranquilo e brincalhão, mas quando estava jogando, ele ficava sério e muito concentrado. Toda a sua expressão facial mudava, inclusive a sua voz ficava mais grave e rouca. Um certo dia, em um bar de classe alta da cidade de Alfenas, Seu Antônio jogava sinuca contra os melhores da região,
Ali havia até jogadores de outros estados para o desafiar. O bar estava lotado e o dono do bar estava amando a situação, pois havia pessoas de todas as partes do Brasil ali, desafiando seu Antônio. E por mais que seu Antônio ganhava, sempre vinha mais um e o desafiava. Só naquela noite, seu Antônio ganhou fortunas só em apostas, mas ele já estava cansado e já tinha bebido muito. O relógio já marcava 2 da manhã e ele estava ali jogando, desde as 18 horas. Mas as pessoas não o deixavam ir embora, sempre aparecia alguém para o desafiar. E logo seu Antônio disse: agora chega. Quem quiser perder, fique aqui e espere eu voltar amanhã. Hoje não jogo mais com ninguém. Então, um dos homens que estava ali logo disse: você está correndo, logo na minha vez? Eu vim de tão longe, esperei tanto só para jogar contra você? E agora você corre. Você vai correr porque sabe que vai perder para mim. Seu Antônio se enfureceu com o que o rapaz disse. Pegou o taco e apostou tudo que havia ganhado na noite contra aquele homem. Seu Antônio jogou e com uma única tacada chegou a matar 6 bolas seguidas. Ele não só ganhou daquele homem, como também levou uma fortuna em dinheiro dele. A partir daí, seu Antônio gritou: quem é o próximo? Tem alguém aqui com caráter suficiente para me enfrentar? Todos que estavam ali ficaram calados e ninguém ousou desafiar seu Antônio naquela noite. E foi quando seu Antônio disse: estou indo embora. Não é porque estou cansado, mas é porque nenhum de vocês tem capacidade de me vencer. Nem mesmo o próprio diabo pode me vencer. Assim que seu Antônio disse isso, começou uma chuva bem forte, que o impediu de ir embora do bar. Então ele resolveu ficar mais um pouco e tomar mais uma cerveja. Logo que a chuva se afinou, quase todo mundo já havia ido embora. Então seu Antônio resolveu ir embora também. E quando de repente ele viu chegar um moço alto e bem arrumado. Ele estava em um belo cavalo branco. Esse moço se virou para ele e disse: então o senhor é o invencível? Quero ver se é mesmo. Vamos jogar agora. Seu Antônio disse: olha, me desculpe, mas eu já estou de saída. O homem tirou do bolso do paletó um saco de pano e jogou para seu Antônio. Assim que seu Antônio abriu, ele viu que o saco estava lotado de diamantes. O homem disse: vamos apenas uma partida? Se me vencer, é tudo seu. Óbvio que seu Antônio topou. E logo em seguida o homem disse: você não quer saber o que eu quero caso eu vença? Seu Antônio começou a rir e disse que não interessava, pois ele não ia perder. E se ele perdesse, aquele homem poderia pedir qualquer coisa, o que quisesse. Então o homem disse: certo, foi melhor do que pensei. Logo eles pegaram os tacos e começaram a jogar. Havia poucas pessoas no local, e o dono do bar só fechava o bar quando seu Antônio ia embora, pois sabia que aquele homem era o responsável por toda a sua clientela. A partida se iniciou, e seu Antônio começou matando 3 bolas pares na primeira tacada, e já se sentia o próprio vencedor. Mas o homem deu uma risada sarcástica, e na sua tacada também matou 3 bolas ímpares. Daí o jogo se partiu com concentração total. Aquele homem desconhecido jogava muito bem, fazia tabelas na mesa de sinuca que desafiavam a lei da física. Suas tacadas eram perfeitas e ele conseguia fazer até a bola branca saltar as bolas adversárias e finalizar matando as suas. Seu Antônio não ficou para trás e deu tudo de si, mas não foi o suficiente para ganhar daquele homem. Aquele homem foi o primeiro homem a vencer o seu Antônio. Após a vitória, ele tomou uma dose de uísque e saiu do bar. Seu Antônio correu na rua em sua direção e perguntou: quem é você? E como conseguiu jogar daquele jeito? O homem disse: você me desafiou, achando que poderia ser o melhor. Então vim pessoalmente te mostrar que você nunca me venceria no jogo que eu mesmo criei. Eu sou o diabo, e como parte do acordo, levarei a alma do seu primogênito. Seu Antônio percebeu que o cavalo daquele homem não era mais branco, e sim preto, e possuía longos chifres. E quando ele olhou para os pés do homem,
não eram pés humanos, eram pés de bode. Seu Antônio voltou correndo para o bar, por tamanho medo que estava. Quando ele pegou o saco, que estava os diamantes, e abriu, não existia mais diamante, agora eram fezes. Depois desse dia, seu Antônio perdeu tudo que havia ganhado jogando contra outras pessoas. A partir daí, ele nunca mais conseguiu ganhar de ninguém. Perdia até mesmo para os mais inexperientes. Sua esposa lhe contou estar grávida, mas o bebê nasceu morto e deformado. Seu Antônio passou a viver em uma casinha humilde, com a sua esposa e os seus outros filhos, que tiveram depois. Seu Antônio morreu pobre, e essa foi a história do homem que desafiou o diabo. Boa noite, Fael. Hoje eu trago mais um relato da Vó Chica. E tenho que dizer novamente que eu sou a sua fã número 1. Bem, vamos ao relato. Essa história aconteceu comigo em 1950. E na época eu tinha 8 anos de idade. O meu pai me disse: "Minha filha, vai fazer uma visita para o seu padrinho, pois já tem muito tempo que você não o vê. Aproveite que o seu irmão vai até lá com um amigo buscar folhas de cana para alimentar o gado." Eu sempre fui muito obediente e fiz exatamente como meu pai me disse. Saímos de casa por volta das 6 da manhã e chegamos na casa do meu padrinho por volta das 11 da manhã. Fomos bem recebidos pela família do meu padrinho, que já nos convidaram para o almoço. E depois de comer, descansarmos e nos prepararmos para a volta para casa, neste momento o meu padrinho me chamou. "Minha afilhada, eu tenho um presentinho para você." Ele me deu 5.000 réis, que era a moeda da época. "Esse dinheiro é para você comprar o que quiser." Ele também nos deu um saco de batata doce para levarmos para casa. Nos despedimos e seguimos rumo para casa. No caminho de volta, um dos animais caiu com a carga e eu continuei caminhando com o meu jumentinho. O meu irmão disse: "Olha, não desça a serra sozinha, espere por nós, pois precisamos levantar o animal para seguir viagem." Eu continuei o meu caminho e não esperei por eles, e continuei descendo a serra sozinha. Neste percurso, que eu estava sozinha, surgiu em minha frente um homem todo de branco e de braços abertos. Eu fiquei com tanto medo que eu queria me esconder debaixo do meu animal, e eu senti um arrepio como se os meus cabelos estivessem todos levantados. E do mesmo modo que o homem de branco apareceu, ele logo sumiu. E mesmo com medo, eu segui caminhando. Cheguei em uma porteira que estava fechada. Então, eu resolvi esperar pelo meu irmão. E assim que ele chegou, eu contei sobre o homem de branco e com os braços abertos que eu havia avistado. E próximo da porteira havia uma venda. E chegando lá eu perguntei para a dona se ela tinha visto um homem de branco passar. E ela me disse que não. E que nós éramos os únicos que haviam descido a serra naquele dia. Até hoje, eu tenho certeza que a visão que eu tive foi de Jesus Cristo. Ele que me guardou aquele dia e também me protege até hoje. Bem, é como diz aquele velho e bom ditado: quem tem fé não morre pagão. Boa noite. Este fato foi o meu avô que me contou, e fiquei impressionada com o que aconteceu.
O meu avô e a sua família mudaram-se para uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. E na época, ele era coletor estadual e foi exercer o cargo na referida cidade. Na primeira noite que passou no local, ele teve um sonho bastante estranho. Aliás, ele não soube dizer se era sonho ou aparição. E na visão que ele teve durante o sonho, ou não, ele viu um caixão e nele estava depositado o corpo de um rapaz. Esse rapaz de dentro do caixão conversou com meu avô e lhe pediu que procurasse a sua família e que pedisse que rezassem uma missa para ele, pois tinham feito uma promessa que caso ele ajudasse a encontrar um parente próximo que estava desaparecido, que havia bastante tempo, seria rezado essa missa de agradecimento. E após dizer isso, o caixão com a pessoa desaparecia. O meu avô ficou intrigado com o sonho e relatou mesmo para minha avó, sendo que ela disse que não custava nada ele procurar saber se existia tal família na cidade, e sendo que o meu avô fez isso. E após procurar, perguntar e pesquisar, para o seu espanto ele descobriu que realmente existia a tal família, e sabendo onde residiam, ele foi até a casa dos mesmos. E chegando lá, meio sem jeito de comentar o acontecido, ele criou coragem e perguntou às pessoas da casa se por acaso eles haviam feito uma promessa caso encontrasse uma pessoa que havia desaparecido há muito tempo. As pessoas da casa perguntaram o porquê daquela pergunta, sendo que o meu avô contou-lhe sobre o sonho que teve com todos os detalhes. E todos ali ficaram surpresos com o que foi relatado pelo meu avô e confirmaram que realmente haviam feito uma promessa, mas que tal fato havia se passado bastante tempo e todos haviam se esquecido da promessa. Mas sabendo do ocorrido, a família providenciou imediatamente, para o domingo mais próximo, a missa de agradecimento pela realização do pedido. O meu avô e a minha avó assistiram à missa, e na mesma noite, para surpresa do meu avô, a aparição surgiu novamente. E do mesmo jeito, aquele rapaz veio dentro do caixão, e do mesmo modo que antes aparecera, agradeceu ao meu avô por ele ter atendido o seu pedido, e finalmente a sua família ter realizado a missa de agradecimento. Bem, espero que os inscritos do canal reflitam muito sobre este acontecimento, e não façam promessas sem cumpri-las, pois a sua dívida estará registrada para sempre no além. Boa noite. Boa noite. Essa história foi me contada pela minha falecida avó, e mesmo não se passando comigo, para mim foi muito marcante. Tanto que toda vez que eu me lembro, eu até fico arrepiado. Bem, eu contarei aqui com as suas palavras. Eu e a minha família morávamos numa casa enorme, na rua Capitão Macedo, no bairro Vila Mariana. Uma casa antiga e muito grande, onde morava uma família nos fundos e a minha casa ficava na frente. Eu tinha uns 7 anos na época. Era meados de 1960. O meu quarto era enorme e eu morria de medo de dormir naquela escuridão, tanto que o meu pai colocava sempre uma vela no candelabro para não ficar totalmente no escuro.
Os meus pais dormiam num quarto maior, junto com a minha irmãzinha, que na época deveria ter 3 anos. Tanto que ela dormia num berço. Essa casa sempre fazia uns barulhos estranhos, ora na cozinha, ora nas escadas, como se alguém tivesse pisando nelas. Até aí tudo bem, nada de excepcional. Mas teve uma noite que estava ocorrendo uma tempestade com muitas trovoadas fortes. O meu pai sabia que eu me borrava de medo com trovões, tanto que ele me convidou para dormir no quarto dele, onde eu fui para o berço da minha irmã e ela foi dormir na cama deles. Eu lembro que estava dormindo no sono pesado, quando um reflexo de um relâmpago me acordou, e quando eu olho para frente, eu vejo um vulto passar pelo vitrô da janela, ali no terreiro, na parte de fora da casa. Era o vulto de um homem que andava envergado com longos braços, e sua cabeça tinha um grande focinho, e formato de uma cabeça de cachorro. Imediatamente, eu olho para o lado onde estava a minha família, pensando se a minha mãe talvez estivesse acordada. Mas não estava, pois a mesma estava dormindo bem do meu lado. Eu olho novamente para a janela, e esse vulto estava parado lá do lado de fora, olhando diretamente para mim. Eu só sei que naquele momento eu nem sabia rezar direito. Eu fechei os olhos e comecei a rezar a metade de um Pai Nosso e uma metade de uma Ave Maria para que aquela coisa sumisse da minha casa. Pois eu estava trêmula e com a voz engasgada para soltar um grito. E eu juro que eu ouvi alguns rosnados vindo ali de fora, como se uma fera rosnasse lá fora. Eu só sei que depois de rezar, ao abrir os olhos, aquela figura sombria havia desaparecido. Eu nunca esqueci esse fato, pois ficou na minha memória gravado como se fosse ontem. Era um vulto que lembrava um lobisomem, a forma da cabeça e a estatura do corpo animalesco. Mas graças a Deus, eu nunca vi o seu rosto. Bem, eu sei que foi verdade, e não fruto da minha imaginação, pois outras coisas estranhas já haviam acontecido comigo, pois dizem que as crianças, até uma certa idade, possuem vidência e enxergam os mortos. E também, depois de anos, eu descobri pela boca dos meus pais que o homem que morava na casa ao fundo da nossa, ele mexia com magia negra, e na vizinhança haviam boatos que ele se transformava em bicho, e acredito que ele era um lobisomem, ou talvez algo muito pior. Boa noite. Boa noite. A história que vou contar aconteceu com um amigo de Teresina, no Piauí. Por ser uma história horripilante e verídica, mudarei os nomes dos envolvidos para não expô-los. Mas antes de iniciar essa história cavernosa, vou apresentar os personagens. 1. Zé Bório. Rapaz ganancioso de 20 anos de idade, que perdera o pai para o câncer. Obcecado por bens materiais, Zé era capaz de tudo por dinheiro. 2. Luma. Esposa de Zé, não era muito diferente de seu marido, acrescentando a esta uma chatice insuportável.
3. Estrôncio. Rapaz de 19 anos na época, o narrador dessa história, tinha desde a pouca idade o dom da mediunidade. Este via e ouvia pessoas mortas. Pois bem, vamos começar. A manifestação do mal. O demônio Pazuzu. Teresina, Piauí. Noite de segunda-feira, 3 de março de 1997. Estávamos na casa de Clara, comemorando seu aniversário. Zé Bório tomava vodka e eu Montila. Luma, esposa de Zé, o chamava para irem embora, pois já era mais de 10 horas da noite. Um copo ali, o outro aqui, e Zé, já muito bêbado, me convidava para dormir na casa dele, que ficava no bairro Curupira. Luma questiona o motivo do convite. Zé responde que queria que eu dormisse na casa dele para fazer companhia e passar o resto da noite jogando conversa fora e também relembrando os velhos tempos. Bem, e como eu queria beber mais um pouco, vi ali uma oportunidade de ficarmos bebendo até mais tarde. Além disso, algo dentro de mim pedia que eu fosse com eles. Era tipo um mau presságio de acontecer algo de ruim caso eu não fosse. Bem, despedimos-nos de Clara e, antes de seguirmos para a casa de Zé, passamos na casa da vovó para avisá-la que eu não dormiria lá. Ao chegarmos na casa de Zé, ele pegou 1 litro de Montila e começamos a beber. A beber não, a entornar. De repente, vejo um vulto passando do quarto para a cozinha e depois o caminho inverso. Nessa hora, eu senti calafrios. Luma olhou para mim e pergunta se eu tinha visto aquilo. E eu falei que sim. Na verdade, era o falecido pai do Zé. Reconhecemos o vulto, pois tinha as mesmas características do velho. Porém, resolvimos não comentar o que tínhamos visto. Zé Bório vai até a cozinha pegar gelo e, ao retornar para a sala onde estávamos, ele já chegou falando com a voz alterada. Parecia ser a voz de outra pessoa. Ele estava agindo estranhamente. Luma resolve então ir dormir, pois achou que aquilo era gracinha de bêbado. Bem, ficamos nós dois bebendo na sala até tarde da noite. Então o Zé começa a falar do pai e novamente percebo que a sua voz está alterada. Logo ele vai mais uma vez na cozinha e na volta passa no quarto de Luma e fica parado a observando dormir. Ao mesmo tempo que sussurrava coisas inaudíveis. Pouco tempo depois, Luma sai do quarto, só de calcinha, correndo para a sala. Zé estava com a faca na mão, querendo matá-la. Nessa hora, intercedi e consegui com muita dificuldade tomar a faca da mão dele. Após dominá-lo, o joguei na cama e pedi que Luma trouxesse cordas. Depois de muita peleja, o amarrei. Neste momento, ele pedia para que eu o soltasse, pois precisava acabar com Luma. Mas o pior ainda estava por vir. De repente, pedras começam a cair no telhado, gritos horripilantes vinham lá de fora. A luz inteira do bairro foi embora, ficando apenas a luz do quarto acesa e piscando, como se fosse queimar. Escutei uma voz rouca e demoníaca pedindo para entrar. Essa mesma voz ria e berrava como um bode, e vez ou outra escutávamos cascos de bode correndo ao redor da casa. Acendi uma vela e fui até a porta para ver o que estava causando aquilo. Enquanto isso, Luma ficou em cima do Zé,
o dominando, pois mesmo amarrado, ele possuía uma força descomunal. Então ela pôs peso sobre ele para ele não conseguir se soltar. Olhei pela fresta da janela, não vi ninguém, porém, gritos assustadores, choro de criança, luzes se apagando, latidos de cachorro, pedras em cima da casa e uma voz macabra pedindo para entrar. Berro de bode e trotar de cavalo em volta da casa continuavam. Eu já estava acostumado a ver coisas do além, mas aquilo nunca tinha visto na minha vida. Quase não me seguro em pé de tanto me tremer. Volto para o quarto e o mais inexplicável acontece. Zé vomita. O vômito sai no lançamento oblíquo, para cima. Coisas que nem a física consegue explicar nessa hora. Eu e Luma começamos a risar. E Zé falava que queria ver o pai e que queria se matar. Esta manifestação maligna durou de meia-noite até 5 horas da manhã, quando tudo cessou e a luz voltou. Pela manhã, Luma liga para Dona Gonçalina, mãe de Zé Bório. Esta, ao ouvir toda a história, não acreditou. Achou que era coisa de bebedeira da noite anterior. Insistimos com a história. Dona Gonçalina teve a ideia de levar Zé até o pastor da igreja que eles frequentavam. Zé, ao acordar, não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Pensou que tudo não tinha passado de um sonho. Bem, naquela manhã, chegamos à casa do pastor bem cedo. Este dá um sermão em Zé, repreendendo por conta deste ter bebido. Eu, como não tenho papas na língua, falei que o ocorrido não tinha nada a ver com a bebida. Então pedi para que ele rezasse no Zé. O pastor então falou: rezar não, mas vou é orar. O pastor coloca a mão na cabeça de Zé Bório e começa a orar. Este começa a se contorcer todo, a gritar com voz demoníaca, pedindo para parar. Zé começou a pular e a dançar. Dizia que estava dançando com o diabo. Nesse instante, Luma e Dona Gonçalina se desesperam até que tudo se acalma e o Zé volta ao normal. Desde esse dia, nunca mais dormi na casa de Zé Bório. Mas se eu não tivesse ido, provavelmente ele teria matado o Luma. Esse foi o pressentimento que tive, que se eu não fosse com ele, algo de muito ruim aconteceria. Naquele dia, por não ter dormido na noite anterior, eu deitei em minha cama e caí no sono por volta das 8 da noite. Porém, de madrugada, sou assolado por um terrível pesadelo. Nesse pesadelo, eu encontrei o Zé pregado em uma cruz de ponta cabeça. Corri até lá e consegui tirá-lo dali. Mas no mesmo instante, Zé se transformava e com uma voz macabra ele dizia: o Zé está morto. Eu sou o Pazuzu, a manifestação do mal. Acordei de madrugada em pânico e depois dessa noite, passei meses sem dormir à noite. Naquele dia, fiz uma pesquisa sobre esse ser, cujo nome é Pazuzu, e descobri que Pazuzu é frequentemente representado por uma criatura de corpo humano, mas com a cabeça de um leão ou um cachorro, garras em vez de pés, 2 pares de asas, cauda de escorpião e o corpo revestido de escamas. Tenho certeza que aquela história que presenciei foi uma manifestação do mal. Foi um caso de possessão. 23 anos depois, Zé Bório e Luma negam essa história. Não sei por que eles têm vergonha do acontecido ou por que preferem esquecer. Eu tenho certeza
que se eu não tivesse naquela noite, Zé teria matado Luma. Hoje, eles moram em Piripiri. Zé Mbório continua a mesma pessoa, gananciosa de sempre, escravo do dinheiro, capaz de vender a alma para o capeta só para ter riqueza material. Eu continuo morando em Teresina, vivo de consciência tranquila, tendo a certeza que fiz o bem. Peço a Deus para nunca mais eu venha presenciar por um episódio desses de novo. Boa noite. Este foi o relato do Pazuzu piauiense que se manifestou em meu amigo.